Começa hoje o curso de Física do Ensino Médio. Nós estaremos juntos nesta jornada. Bons estudos! Você vai assistir a teleaula de número 1. Por que as coisas caem? Será que a Terra tá parada? Boa pergunta. E o Sol? O Sol é ou não é uma bola de fogo? Pois é. E a Lua, Gil? Olha lá. Me diz, o que a Lua tá fazendo lá em cima? Olha, Tudo são perguntas. eu fico me perguntando o seguinte, como começou o tempo, Vicente? Ó, e o pensamento, rapaz? Como é que surgiu ele? Não, e como é que surgiu a vida? Tá aí. Como é que surgiu a vida? Tem vida depois da morte? Tem vida em outro planeta? Isso tudo são questões, são questões. Mas acho que a gente também tem que ir com calma, viu, Vicente? A gente não tem obrigação nenhuma de responder tudo isso, não é verdade? Não, imagina. Eu acho que a gente só tá lembrando as perguntas que o próprio homem se faz o tempo todo. Não, sobre... Ó, você já parou pra pensar como o ser humano é curioso? Como a gente é curioso pelas coisas, a gente tá sempre querendo saber o porquê das coisas, rapaz. É impressionante. Sabe que você tem razão, mas olha, eu vou dizer uma coisa. Acho que ser curioso é uma boa, viu, Vicente? Eu acho também. Porque, olha, veja só, foi assim, fazendo perguntas, procurando respostas, que o homem acumulou seus conhecimentos, não é verdade? Isso é verdade. E olha, Isso é falando nisso, com essa teleaula aqui, nós vamos começar uma grande caminhada de conhecimentos. Vão ser 50 teleaulas, onde você vai ficar sabendo de alguns conhecimentos que o ser humano acumulou sobre os movimentos, sobre a força, velocidade, aceleração, energia, pressão, temperatura, campos elétricos, núcleos de átomos, enfim, conhecimentos sobre o mundo da física. Na teleaula de hoje, você vai ver que o conhecimento científico é uma questão de método e que o método experimental é a base do método científico usado na física. Aliás, você vai aprender o que afinal é física, quais as suas divisões e as suas aplicações. Oi, você já me conhece, eu sou a Maristela, aquela que trabalha de dia e estuda à noite, por isso não tem tempo a perder. Pois agora eu consegui unir o útil ao agradável. Eu nunca disse, mas o que eu estudo à noite é física. E eu escolhi um trabalho que tem tudo a ver com o que eu gosto. Eu estou trabalhando de monitora aqui na Estação Ciência, um lugar destinado a incentivar o gosto pela ciência, principalmente entre crianças e estudantes. Você já reparou que existem respostas e respostas? Na verdade, a resposta depende da forma, quer dizer, do método que você usa para responder uma pergunta. Existem métodos que permitem conhecer melhor o mundo que nos cerca. Outros já criam ilusões. Quer ver? Escuta só o que está escrito nesse horóscopo. A Lua energiza seu signo, apesar de estar em fase com Saturno, com a qual apresenta tensão. Você deve aproveitar as vibrações de Mercúrio, que completa hoje o seu ciclo. Assim, curta hoje os seus amigos. Número de sorte, 23. Você reparou como o horóscopo usa palavras que parecem científicas? Olha só, energizar, tensão, vibração, fase. Mas será que a gente pode acreditar em tudo isso que está escrito aqui? Por favor, você não acha que o que está escrito no horóscopo é verdade? Eu acredito um pouquinho, mas acho um pouco de coincidência. Bom, é hora de esclarecer essa dúvida de uma vez por todas. Os horóscopos são produtos da astrologia, que não é uma ciência. Isso quer dizer que as definições da astrologia não são exatas. Elas variam de acordo com a interpretação do astrólogo, que é quem faz os horóscopos. Na verdade, o que está escrito no horóscopo é a opinião do astrólogo. E ele pode acertar ou não as suas previsões. Como você sabe, existe uma grande diferença entre uma opinião e um fato. Quer ver só um exemplo de um fato? Para a gente poder ver o nosso rosto num espelho plano como esse daqui, ele tem que ter, no mínimo, a metade do tamanho do nosso rosto. Isso é um fato. Pode testar. E aí, Gil? Oi. Tá pronto ou não tá? Não, sabe o que é? Eu não tô conseguindo enxergar meu rosto nesse espelho aqui, ele é muito pequenininho, Vicente, ó. Mas com isso aí você não vai conseguir mesmo, ó. Não, e eu quero sair bem na foto também, né? Eu sei. Pega esse meu aqui que não tem jeito. Para você ver o seu rosto inteiro, não adianta. Você precisa ter um espelho que tenha, no mínimo, a metade da altura do seu rosto. Não tem jeito. Agora sim, ó. Não falei? Ô, Vicente, me diz uma coisa. Esse negócio
do espelho ter no mínimo metade da altura do meu rosto, pra eu poder enxergar meu rosto inteiro, vale sempre isso daí? Vale sempre. Por isso que a gente diz que trata-se de um fato, entendeu? Porque ele pode ser verificado em qualquer lugar do mundo. Agora a gente entrou no campo da ciência. Isso. Que a gente não tá mais diante de uma opinião, e sim de um fato, não é isso? Que a gente pode verificar. Exatamente. A ciência, Gil, ela trata de lidar com os fatos, entendeu? Você não pode sair por aí acreditando em tudo que você vê, não. A gente precisa fazer perguntas, precisa ter curiosidade, entendeu? Pra quê? Pra buscar os fatos e as suas explicações. E a ciência, com seus métodos, pode ajudar muito a gente a encontrar essas respostas. Já que o negócio é fazer perguntas, ter muita curiosidade, você não acha que tá na hora da gente conhecer melhor, assim, ter mais conhecimento sobre essa tal de ciência, não? A gente pode muito bem dizer que a ciência é uma forma de olhar o mundo. E é lógico que ela não é a única. Mas uma coisa a gente não pode negar. O método científico tem permitido à humanidade construir conhecimento sobre o mundo, permitindo compreender e, de alguma forma, controlar aspectos da natureza. O método científico busca, na natureza, a resposta para suas perguntas e a confirmação de suas hipóteses. Hipótese é uma suposição pela qual a imaginação antecipa o conhecimento sobre algo. Vamos pensar num exemplo, numa pergunta que começou a ser feita lá na antiguidade. Se eu soltar dois objetos de massas diferentes, por exemplo, essa esfera de ferro e essa folha de papel, qual vai chegar ao chão primeiro? Os gregos antigos acreditavam que o chão era o lugar natural das coisas pesadas e por isso elas chegavam primeiro ao chão. Durante muito tempo essa hipótese dos gregos era considerada uma verdade. Isso só mudou por volta de 1500, quando os cientistas criaram o método experimental. Galileu Galilei foi um dos primeiros a utilizar esse método. Ele estudou o fenômeno da queda dos corpos, fazendo observações, medições e, principalmente, experimentos de pensamento. Ou seja, ele começou a observar como, quando e em que situação o fenômeno ocorria. Galileu deixou cair do alto da Torre de Pisa, na Itália, uma bala de canhão e uma de mosquete, 100 vezes mais leve. Isso permitiu que ele chegasse à seguinte conclusão: dois corpos, abandonados de uma mesma altura ao mesmo tempo, chegam juntos ao chão, mesmo se tiverem massas diferentes. Olá, Vicente, tô pronto. Uma pedra pequena e outra grande, hein? Vou soltar, atenção, olha lá. Olha só, rapaz! Galileu tinha razão, hein? As duas chegaram juntinhas. Mas sabe o que eu tô pensando agora? Será que isso aí funciona em qualquer situação, com qualquer tipo de objeto? Sabe que você me deu uma boa ideia, Vicente? Olha, vamos usar um método científico. Primeiro nós vamos duvidar dessa afirmação, depois nós vamos fazer uma experiência para verificar se ela está correta. Não é legal? Para você também poder participar em casa, vamos usar dois objetos bem simples. Por exemplo, uma folha de papel e um caderno. O que você acha? Muito legal essa ideia. Então, ó, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar uma folha de caderno e um caderno, vamos soltar da mesma altura e na mesma hora para ver qual que chega primeiro no chão, não é isso? É isso aí. Vamos aí? Vamos. Então vamos. A folha é mais leve. Caderno. Por quê? A gravidade, o caderno cai primeiro, é mais pesado. Vamos fazer a nossa experiência, olha. Caderno e a folha. Você solta os dois ao mesmo tempo, vamos ver qual que vai cair primeiro. Aí, o caderno, todo mundo acertou. Agora, por que será? Será que é porque ele tem mais massa? Vamos fazer uma outra experiência, porque método experimental é assim, a gente tem que fazer várias experiências. Agora com duas folhas de papel iguaizinhas. Por favor, você pode soltar de novo? Vamos ver qual que vai chegar antes. Olha só, a gente realizou essa experiência várias vezes. Ora chegou uma folha antes, ora chegou a outra, às vezes chegaram as duas folhas juntinhas. Ou seja, a gente não pode afirmar com antecedência qual das duas folhas vai chegar antes no chão. Curioso, não é mesmo? Agora, por que será que dois corpos com a mesma massa não caem ao mesmo tempo?
Será que alguém tem alguma hipótese para explicar esse fato? Olha, minha hipótese é a influência do ar nas folhas que fazem com que elas não caiam ao mesmo tempo no chão. Não é isso mesmo? O ar interfere na queda dos corpos. Essa é uma boa hipótese e merece ser testada. Então, vamos continuar usando o método experimental. Vamos fazer outra experiência. Eu tenho aqui 2 folhas iguaizinhas. Eu vou amassar uma delas até transformá-la numa bolinha. Então, vamos repetir a experiência. Qual cai mais rápido? Viu só? A folha amassada cai em linha reta, sem ser segurada pelo ar. Então nós podemos diminuir a influência do ar na queda dos corpos? Se você pensou numa nova experiência, acertou. Bom, eu vou colocar essa folha de papel sobre este caderno. Então vamos ver qual chega antes ao solo. Viu só? Eles chegam juntinhos. O que a gente fez nesse caso foi controlar a experiência, impedindo que o ar atrapalhasse a queda da folha de papel. Com essa experiência, nós podemos comprovar a afirmação de Galileu, que 2 corpos abandonados da mesma altura, ao mesmo tempo, chegam juntos ao solo, mesmo se tiverem pesos diferentes. Essas experiências super simples mostram que nem sempre os fenômenos são observados com facilidade. Para estudar as leis da natureza, a gente tem que criar condições adequadas. Criar as condições adequadas. Essa foi a grande sacada do Galileu ao criar o método experimental. Tudo bem, Vicente. Olha, sabe que com essas experiências deu para ter uma boa ideia sobre o método experimental? Só que eu me toquei do seguinte, até agora a gente não falou nada sobre o que é física. Você não acha que agora a gente poderia falar sobre o que é física? Uma ótima hora. Você falou muito bem. Então, afinal, o que é a física? Se a gente voltasse no tempo uns 200 anos, a gente não ia precisar se preocupar com essa pergunta. Isso porque naquele tempo, todos esses conhecimentos, chamados hoje de física, química, astronomia, engenharia, etc., era tudo conhecido como filosofia natural. Só que as informações sobre a natureza e as coisas construídas pelo homem aumentaram de tal maneira que foi necessário dividir o conhecimento em várias ciências. A invenção da máquina a vapor e as descobertas sobre a eletricidade fizeram surgir pessoas interessadas em aplicações práticas do conhecimento científico. Essas pessoas, que hoje a gente chama de engenheiros, estavam mais interessadas em tecnologia e abandonaram a filosofia natural. Você reparou a quantidade de assuntos tratados pela física? Mecânica, eletricidade, luz, calor, eletromagnetismo, átomo, núcleo, planetas, estrelas, galáxias. Não, é coisa pra chuchu. E para facilitar o estudo desses variados assuntos, a física é dividida em ramos. Eu vou citar 4. Mecânica, termodinâmica, eletromagnetismo e física atômica e nuclear. Você sabe quais são as aplicações práticas da física? A física tem tudo a ver com a tecnologia aeroespacial e, dessa maneira, com a conquista do espaço e com as comunicações via satélite. Os computadores funcionam com componentes microeletrônicos que são baseados na física atômica. Na medicina, a tomografia computadorizada e o raio laser são conquistas possibilitadas pela física. Agora é hora da gente revisar tudo o que foi visto hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que existe uma grande diferença entre uma opinião e um fato. E viu que a ciência lida com fatos. Aprendeu que a ciência tem um jeito próprio de olhar o mundo. Quer dizer, ela usa o método científico para estudar a natureza. Você viu um exemplo prático do que é método experimental, a base do método científico usado pela ciência. E por último, ficou sabendo afinal o que é a física, quais as suas divisões e algumas de suas aplicações práticas. Bom, a nossa caminhada pelo mundo da física já começou. E na próxima teleaula, a gente vai começar o estudo das grandezas físicas. Mas até lá, você deve dar uma boa estudada na primeira aula do seu livro de física. Então, bons estudos e até a próxima. Tchau!